E a Anvisa aprovou um controle mais rigoroso na prescrição e dispensação das famosas canetas emagrecedoras. Agora elas poderão ser vendidas, mas com a retenção da receita. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a médica endocrinologista Leandra Negreto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Renato. Doutora, primeiro eu queria que você explicasse qual que é a função, dessas canetas emagrecedoras. A função delas não tem muito a ver com esse propósito que vem sendo usado, né? Renato, justamente, o termo, na verdade, caneta emagrecedora, é um termo vulgar e que basicamente reduz bastante a função da medicação. Na verdade, as canetas, que têm esse potencial, sim, de diminuir o peso do indivíduo, elas são medicações inicialmente desenvolvidas para o controle do diabetes, são medicações potentes, medicações que têm estudos cada vez mais robustos a respeito delas, e com excelente potencial de transformação no peso do indivíduo. E que, nos últimos tempos, devido ao fato de a medicação inicialmente só ser exigida a receita normal, que ela era de tarja vermelha, houve, então, o uso indiscriminado e a banalização do uso da medicação, o que trouxe diversos transtornos, tanto para a área médica quanto para os pacientes que, de fato, precisam da medicação. Quais são as substâncias principais que a gente encontra nessas canetas? Elas fazem o que no nosso organismo? Muito bem, na verdade elas são a classe de agonistas de GLP-1. Parece um palavrão, mas na verdade são medicações que imitam o hormônio que o ser humano produz. Só que nós produzimos esse hormônio sempre que a gente se alimenta e ajuda na produção de insulina também. Só que ele dura no nosso corpo em torno de 5 a 30 minutos. E a medicação, a depender de qual substância que está sendo aplicada, se é a liraglutida, a dulaglutida, a semaglutida ou a tirzepatida, esse intervalo de tempo de duração no indivíduo da pessoa e a potência que a medicação faz efeito muda a depender de qual molécula está sendo usada. E aí, quando ela é usada em excesso no organismo, vai ter uma reação, lógico, que é o emagrecimento. Mas ela vai ter a sua contrapartida, né? O que é o prejudicial? Na verdade, não é que ela ser usada em excesso ou usada na quantidade correta. Uma vez que ela é usada sob supervisão médica, com orientação de um profissional habilitado, muitas vezes os resultados são excelentes. O controle do diabetes é alcançado e todas as repercussões que a glicemia alta traria para o paciente passam, então, a ser evitadas, pelo menos em boa parte dos casos, e o controle do peso a depender da quantidade de dose aplicada nesse indivíduo. Então, por exemplo, a medicação Victoza, que é a liraglutida, se ela chega só até uma determinada dose, ela é só para diabetes, mas também causa diminuição do peso nesses indivíduos, via de regra. Depois que ela passa a ser a Saxenda, que chega a uma dose de 3 miligramas, ela passa a ter mais potência para a perda de peso. A mesma coisa com o Ozempic e o Wegovy, e agora o Mounjaro, que está chegando no Brasil por volta do mês de junho. São medicações que, inicialmente, numa dose menor, controlam a glicemia e, a partir de uma dose maior, são mais potentes para causar perda de peso nos indivíduos com obesidade ou sobrepeso com alguma comorbidade. Essa mudança, então, essa exigência da Anvisa vem para poder proteger, então, a saúde de quem está justamente fazendo uso, né? Justamente. Protege o indivíduo que realmente precisa e é candidato ao uso da medicação e também ajuda com que ele não tenha o tremendo desconforto que andava acontecendo, que era o desabastecimento da medicação. Em determinadas épocas do ano, como carnaval, época de férias, verão, as pessoas que não tinham indicação do uso da medicação procuravam as farmácias e havia, então, o desabastecimento para aqueles indivíduos que, de fato, precisavam da medicação e se beneficiavam com a medicação. Então, a gente tinha diversos problemas. Quem precisava passava a não ter acesso. Quem não tinha indicação passava a usar uma medicação sem a devida supervisão e passava também a ficar vulnerável a efeitos adversos de quase toda sorte, porque não tinha acompanhamento, não era o paciente indicado, passava, então, até
a descartar uma ferramenta terapêutica que talvez pudesse ser, sim, bem usada em determinados contextos. Pois é, inclusive a gente vem acompanhando, né, inclusive algumas mudanças que foram realizadas. Há pouco tempo, o Conselho Federal de Farmácia tinha publicado uma autorização permitindo que o farmacêutico pudesse fazer essa dispensação sem ter a necessidade do acompanhamento médico, mas aí também tínhamos um outro problema. Essa norma foi suspensa, né, voltou até então para os médicos essa necessidade, essa exigência da prescrição, até porque precisa fazer o acompanhamento para não ter nenhum tipo de efeito rebote, né? Isso. E o que é muito importante? Essa medida da Anvisa, ela não é uma medida perfeita. Porque como agora a medicação vai ter um uso muito mais restrito devido à retenção das receitas, parte dos pacientes podem sim ficar com uma dificuldade de acesso, por dificuldade de alcançar o profissional. Porém, essa não é a intenção da medida, muito pelo contrário. Então, há necessidade de os médicos, que passam agora a ser imprescindíveis para a prescrição dessa medicação, terem a consciência de para que serve a medicação, o quanto ela é segura, o quanto ela é potente, como deve ser prescrita, para que não haja o contrário. Passar a ter uma visão equivocada sobre a medicação de que, olha, tanto que essa medicação não deve ser usada, olha, tanto que o tratamento da obesidade tem que partir só da força de vontade, que é um discurso já bastante defasado, que mostra, na verdade, ignorância sobre como se tratar a obesidade. Então, a obesidade é, sim, uma doença crônica, muito séria, predispõe a mais de 13 tipos de câncer, entre diversas outras questões, como infarto, derrame, diabetes, entre outras coisas. Então, ela precisa da medicação e de uso continuado via de regra. E, sobretudo, de um acompanhamento multiprofissional, né? Eu queria até, inclusive, salientar aqui para os nossos telespectadores que essa medida vale daqui a 60 dias, né? Que é o prazo que exige-se até então para normas legais. Qual que é a orientação, então, que a senhora deixa para os nossos telespectadores, caso eles venham a precisar usar esse tipo de medicamento? Bom, então, procurar informação em locais confiáveis, com pessoas que têm autoridade sobre o que estão falando, porque a gente sabe que atualmente é a era da desinformação, e procurar o seu médico. Olha, eu acredito que essa medicação pode me beneficiar. Ela é realmente segura para mim? Eu sou uma boa candidata ao uso da medicação? Isso, na verdade, tem que abrir os olhos da população para medicações que são realmente muito efetivas, via de regra muito seguras, mas que deve ser usado em quem tem indicação e não da maneira como estava sendo feito, que era basicamente uma panaceia. Doutora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço.